Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros básicos das interfaces, e isso serve para a maioria, se não para todas as interfaces. Para a maioria das mesas também, são basicamente as mesmas funções. Então, para começar, aqui é a foto de frente e a foto de costas de uma interface Behringer básica de 2 canais, e eu vou falar um pouco sobre os parâmetros. Para começar, a gente tem as duas entradas uma do lado da outra, com conexão que é P10 Banana ou XLR Canon, né? Então eu estou falando os nomes técnicos com os nomes populares também, para a gente poder ficar por dentro da linguagem popular. Então a gente tem um canal, 2 canais. Do lado, consequentemente, a gente vai ter o setup do primeiro canal, o setup do segundo canal. Então esse daqui é do primeiro, esse daqui é do segundo. É possível reparar que são as mesmas funções, então eu vou falar da forma mais simples sobre essas funções. Primeiro, a gente precisa saber qual é o tipo de sinal que nós estaremos lidando. Então, é microfone, é uma saída de pré-amplificador externo, é um instrumento como guitarra, baixo, que possuem alta impedância. Então, primeiro a gente precisa estar entendendo isso. Quando a gente estiver lidando com o microfone, que é a impedância do pré normal, a gente vai deixar a chave em linha, que vai estar desabilitada, e aí a gente vai trabalhar com o gain do pré, sempre se preocupando de não deixar distorcer, clipar. Quando bate em vermelho, é o overload. Dentro da nossa plataforma vai estar com a onda quadrada e o som distorcido. Então a gente tem que tentar sempre gravar o sinal o mais alto possível sem distorcer, sem deixar bater no clipe. Então é sempre bom a gente dar uma margenzinha, mas sempre ter um bom nível de sinal para que a gente possa ter uma boa relação sinal-ruído. Então, isso a gente está falando de microfone. A gente tem o parâmetro PAD, que, como a gente já viu anteriormente, é o parâmetro de atenuação. Por que tem esse parâmetro de atenuação no pré? Porque às vezes pode acontecer do sinal estar vindo muito alto. Então, quando acontece do sinal vir muito alto, mesmo que a gente esteja com pouco ganho, já vai estar clipando. Então, nesses casos, a gente vai precisar ativar a tecla PAD, que é de atenuação. Se a gente estiver lidando com microfones condensadores, que vão necessitar de energia externa, ou seja, de phantom power, a gente vai precisar do mais 48 volts. Então nós teremos que ligar o mais 48, que nesse caso ele ativa o mais 48 volts em ambas as entradas. Ele não possui um controle separado para cada. Precisou de mais 48, ligou. Ah, mas e se o segundo canal não for mais 48? Não tem problema. Quando que nós iremos usar de fato a linha? Quando a gente estiver recebendo um sinal de um pré externo. Então pode ser através de uma mesa, pode ser através de um channel strip, pode ser através de qualquer tipo de pré-amplificação. E aí, quando a gente estiver recebendo um sinal que é de linha, a gente vai deixar ela desabilitada, que é a linha, porém o nosso ganho a gente vai deixar ele zerado para não ficar pré sobre pré, porque senão a gente acaba deteriorando o sinal. Ah, mas e se o sinal estiver muito baixo, vindo muito baixo? Seria uma situação incomum, teria algo de errado, porém, aí a gente teria que dar ganho para ter uma melhor entrada de sinal. Porque, como eu já disse antes, em quase
tudo que a gente conversa sobre áudio, não existem regras. Agora, quando é que a gente vai usar a instrument ativada? Instrument, ela pode ser chamada também de RAIZ. Vão ter equipamentos que vão chamar ela de RAIZ, apesar que a maior parte dos equipamentos atualmente estão chamando de instrument para facilitar. Instrument ou RAIZ nada mais é do que a transferência para receber um sinal de alta impedância. Então, quando a gente está lidando com guitarra, determinados tipos de violão, quando a gente está lidando com baixo, está lidando com teclado, são instrumentos de alta impedância. O que vai acontecer se a gente plugar eles diretamente sem ativar a chave de instrument ou RAIZ? O som ele vai ser deteriorado devido ao não casamento da impedância. A impedância é algo importante e muitas vezes os músicos sabem que o som fica pior quando vai direto na mesa, nas mesas que não possuem alta impedância, né? As pessoas ficam, meu som de guitarra fica pior, meu som de baixo fica pior, tem que usar uma DI. Então as pessoas utilizam, geralmente quando está lidando com baixo, está lidando com guitarra, está lidando com teclado, as pessoas usam as DIs, as Directing Box. E o que é que a Directing Box faz? Ela casa as impedâncias. Então ela transforma alta impedância em baixa impedância para que assim possa estar entrando na mesa, estando com a impedância casada. A gente vai ter o nosso som inteiro, sem perdas. Então é muito importante que a gente se atente a configurar devidamente as nossas entradas e configurar também os nossos ganhos. Já aqui no canto direito, a gente vai ter os parâmetros referentes à saída. Então a gente tem fone e o seu controle do volume. A gente tem a monitoração direta. Mas para que serve essa monitoração direta? Essa monitoração direta, quando a gente está gravando nas configurações da plataforma, a gente vai ter um parâmetro chamado buffer size. E o que acontece? Quando a gente deixa ele menor, a gente não tem atraso no sinal, porém força muito o processamento do computador. Quando a gente deixa ele maior, a gente tem um processamento mais fluido do computador, porém a gente começa a ter atraso no sinal de entrada. Então, para gravação é ruim a gente ter esse atraso na entrada, porque vamos supor que você esteja gravando uma pessoa que está tocando um violão. Essa pessoa ela vai tocar uma nota, milissegundos depois, ou até um segundo, dependendo da latência, o som vai tocar. Então, sempre que eu tocar tá, um tempo depois vai vir tá, 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 tá. E aí vai virando como se fosse um delay descontrolado. Isso para uma pessoa que está gravando vira uma situação impossível. Então, o que acontece? Em casos extremos que a gente não consiga trabalhar na hora da gravação a configuração do software com o buffer size baixo, a gente vai poder trabalhar com ele no alto e com esse botão, com essa tecla Direct Monitor ligada, a gente não vai ter latência, porque aí vai ficar a monitoração direto do som que está entrando através da interface. Nós teremos também as saídas principais, que a gente costuma chamar de main out, que nada mais são do que as outputs principais, que a gente vai ter o controle dela na parte da frente também. Quanto a esse USB daqui, é a conexão para o computador, e assim a gente encerra essa parte de parâmetros básicos.